Olá, pessoal! Boa tarde para vocês! Estamos aqui novamente ao vivo para falar sobre uma técnica maravilhosa que é a laser terapia. Eu sou a Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, analista em Enneagrama, coach emocional, e eu ajudo as pessoas a entenderem as suas escolhas e integrar as suas características. Então vem com a gente aqui nesse bate-papo com a doutora Perla Passos para a gente falar sobre esta ferramenta maravilhosa, entre outras tantas informações que a doutora Perla da BioLaser. Estamos aqui aguardando. Vai entrar aqui a doutora Perla Passos. Olá, doutora, tudo bem? Tudo ótimo. Ah, que maravilha! Bom, vamos dar aqui um olá para o pessoal. Estamos ao vivo aqui. Nem comecei a falar seu currículo, porque ele é tão grande, ele é tão extenso. Eu falei assim, eu vou deixar ela falar, senão vai faltar alguma coisa. Eu tenho um currículo um pouquinho grandinho, vou dizer assim, mas eu tenho muita coisa dele. Vamos começar aí de trás para frente, né? Doutoranda, vamos lá. Eu tô inscrita no programa de doutorado da Universidade Italiana de Rosário, na Argentina, né? E eu sou especialista em linguagem, sou especialista em audiologia clínica e saúde do trabalhador. Sou fonoaudióloga de formação, sou perita criminal pela Damásio de Jesus, fiz advocacia, né? Que mais que eu fiz? Fonoforense, muitas coisas. Estive nos Estados Unidos, fiz um curso na área de disfagia lá nos Estados Unidos. Foi uma área que eu atuo até hoje, há muito tempo eu atuo. Que mais? Vixe, tem bastante coisa. E aí eu me apaixonei pelo laser. E aí eu virei professora de laser terapia e trabalho com laser, né? Sou practitioner de barra de Access, né? Do Access Consciousness, que é você acessar o melhor de você. Então, é uma terapia de física quântica bárbara, mudou a minha vida. O laser e a barras mudaram a minha vida. Então, eu sou muito suspeita de falar dessas duas técnicas. Como pode melhorar, né? Como pode melhorar. Que legal, que legal. Bom, a doutora Perla, além dessa formação toda, ela é uma empresária na cidade de Santos, que ela conseguiu levar esse quê dela, esse manejo, essa habilidade dela para o Brasil todo. Só isso, tá, gente? Ela é uma professora para o Brasil e para o exterior, desculpa, esqueci. Para o exterior que ela já também. tem A tudo. gente tem alunos. Agora, sábado, a gente começa o curso multidisciplinar e nós temos um aluno da Angola, um enfermeiro do Exército da Angola, vindo fazer curso com a gente online. Então, já tive aluno da Colômbia, tive aluno da Argentina. Estamos ampliando os conhecimentos, isso é bom. Não, fora que ano passado teve um tour nacional, né? Teve. O tour parou por causa do Mocoronga. O Mocoronga não foi legal com a gente. Ele não tá sendo bacana. Eu tô com saudade do avião. Estou com saudade da esteira. Até postei isso no Facebook, o pessoal rolou de rir, porque eu tive uns momentos muito estranhos com o avião. Mas agora eu tô nesse pique total, então acabei conhecendo o Brasil por causa da laser terapia. Então tem sido bem bacana. Os cursos ainda estão sendo voltados mais para fonoaudiologia, mas estamos abrindo o leque, né? A gente teria um curso esse final de semana no Rio, multidisciplinar, né? Mas acaba tendo que ser desmarcado exatamente por causa dessas questões mesmo, né? Então, complicado. Mas ok, vamos fazer online porque a gente consegue também passar o conteúdo sem muitos problemas, né? A gente tem que se reinventar Porque nesse dá certo momento. também, né?
Eu O acho que conhecimento você consegue transmitir online, né? O que a é, pessoa precisa ter é o manejo, é o equipamento adequado, né? sim, Saber sim. as técnicas, exatamente. Eu sempre me incomodei muito com essa questão, apesar de ser apaixonada por tecnologia, por isso trabalho com laser, a questão de como dar um curso online. E algumas fonos, amigas, começaram, não, Perla, pô, já que também pandemia, eu tenho uma grande amiga em Rolândia, que é a Flávia, e aí ela começou assim para mim, não, faz o curso online, Perla, não vou conseguir. E agora, para Santos ou para o Rio, tá complicado, não consigo sair. E ela começou a porrinhar. Eu falei, tá bom, vamos ver como é que fica. E o curso lotou, foi bem legal, bem bacana. Eu tive alunos que repetiram o curso, porque o curso online a gente também fala sobre o LED, então não é só o laser, hoje a gente tem o LED também, que é um outro tipo de luz. Então, assim, tá ampliando. E é aquilo, eu acho que é um momento da gente se reinventar. A gente não pode sentar, chorar e falar, ai, pronto, acabou o mundo. Não, não é isso. Entendeu? Eu acho que é um momento de reinventar mesmo. E, por incrível que pareça, eu estou chegando num público muito maior. Muitas vezes são alunos que não conseguiriam vir para o meu curso presencial. Eu tive um pessoal, foi muito interessante, pessoal de Manaus, pessoal de Roraima, fazendo curso online, exatamente por essas questões mesmo, né? O quanto é difícil para eles virem para São Paulo, o quanto é custoso isso. Porque existe um custo, não é só o curso. É o curso, equipamento, é viagem, é hotel. Logística toda, né? Existe toda uma logística. Então, eu achei super interessante, estou extremamente feliz com o resultado. A gente vai ter alguns workshops também. Vamos ter um workshop específico, que não é comigo, mas é com uma parceira que se chama Sara Duarte, especialista em voz, uma pessoa que, nossa, maravilhosa. Um workshop de comunicação que vai ser aberto ao público em geral. Bem interessante, bem interessante. A BioLaser está com vários workshops, então vai ser um workshop de 3 horas, que ela vai falar sobre comunicação em geral, nesse momento de pandemia, como a gente pode melhorar a nossa comunicação. Então, a Sara é uma grande parceira, né? Semana passada a gente teve um curso aí com fonoaudiologia também, voz e laser terapia, com o Diogo Tornilli, ele que é um dos jurados do Canta Comigo, e é muito legal. O jogo é um parceiraço, sim. E ele é o fonoaudiólogo da Universal Music. Então Top. é bem interessante. Ele trabalha só com voz artística e foi muito legal. Também com um público bem bacana. Então é aquilo. A BioLaser teve que se reinventar nesse momento de pandemia. A gente não pode parar, né? Tem que Com continuar certeza. contribuindo com o conhecimento, né? E esse final de semana a gente tem o curso Multi, que é o nosso amor, assim, é a nossa paixão, porque é um curso muito amplo, é um curso voltado para todo profissional de saúde. Então, a gente já teve veterinário que fez o curso, a gente teve médicos, físios, enfermeiros, fonos, é aberto aos groomers, né? O pessoal que trabalha com estética animal, porque o laser e o Inclusive, eu LED pode. participei desse É, primeiro curso, né? Eu fui, exatamente. eu fui como ouvinte, eu sou formada como ouvinte no curso de laser terapia. Não, na realidade você foi fazer uma pesquisa para entender como é que isso funcionava, né? O que foi bem legal. Exato. E a questão dos groomers, eu acho que é interessante porque hoje a gente tem muitos pet shops, né? Trabalhando, e tem a questão das alopécias caninas e dos gatos também, né? Que eles perdem pelo e tudo. Então, para deixar a pelagem bonita, tudo, é bem interessante. A gente já teve terapeutas capilares também que fizeram o curso. A gente já teve nutricionista que fez curso também. Então, é um curso muito amplo. É um curso realmente para conhecer a laser terapia. Então, é bem Ó, legal. Assim. eu gostaria que você falasse, tem muitas pessoas ainda, em pleno 2020, que não sabem ou que julgam o fonoaudiólogo como uma profissão exclusivamente que trabalha com o desenvolvimento da fala, né? Tem uma visão de um aspecto da fonoaudiologia. Então, quando eu fui participei do seu curso, eu vi que é um leque gigantesco de informações, inclusive quando nós nos conhecemos ali em 2016, 2017,
Você trabalhava dentro de um hospital através da cooperativa que a gente prestava serviço. Então, eu quero que você primeiro fale aí dessa infinidade de saberes dentro da fonoaudiologia. Depois a gente entra aí sobre a mágica, que eu Do considero laser. super mágica, do laser. Então, olha só que interessante, Aí né? pode ir dando coraçãozinho que a gente gosta, viu, A gente? gente gosta de coraçãozinho, viu? Dá seu like que a gente ama. Então, a fonoaudiologia, na realidade, quando eu saí da faculdade, em 97, a minha grande paixão era a neurologia. E aí eu fui, me mergulhei na neuro, né? E então a gente tem pacientes que tiveram AVC, que tem Alzheimer, que tem Parkinson, pacientes com esclerose lateral, esclerose múltipla, que a gente consegue trabalhar com dentro da fonoaudiologia. É extremamente interessante isso, muito bacana. E aí a gente tem a disfagia, que é a dificuldade de deglutição. E esses pacientes, eles podem ser acompanhados desde o leito da UTI, mesmo em intubação. Então, por exemplo, a gente está nessa época do Covid, muita gente entubada, tudo, que perde paladar, perde olfato. E a mágica, tanto do laser quanto da fonoaudiologia, pode ajudar muito esses pacientes a recuperarem o paladar, recuperarem o olfato e voltarem a se alimentar de uma forma adequada, pós-intubação ou não, tá? Porque muitos pacientes, eu tô com uma paciente pós-Covid, que ela perdeu o paladar e o olfato. Não consegue sentir gosto de nada. E a gente está trabalhando laser e na primeira sessão a gente já teve resposta. Então é bem interessante. Então, assim, a gente tem várias áreas da fonoaudiologia. Então, vou enumerar. A gente tem a área de voz, que é uma área conhecida de cantores, né? Voz patológica, as vozes dos professores, né? Quem tem nódulo de prega vocal, que é o calinho, né? Enfim, a gente tem a motricidade oral, que a gente vai trabalhar a questão dos pacientes que têm respirador bucal, tem adenoide, tem amígdala muito grande, que é a hipertrofia de amígdala. A gente tem várias coisas que dá para trabalhar, né? É bem interessante a parte de motricidade. A gente tem cirurgias ortognáticas também, que a gente trabalha a parte muscular do paciente. A gente tem a parte ortodôntica também, né? Os ortodontistas mandam para harmonização orofacial. A gente hoje consegue fazer modulação de botox quando o resultado fica muito artificial, então a gente consegue trabalhar esse botox com o laser dentro da fonoaudiologia e melhorando as questões musculares também. É bem interessante, é um trabalho bem bacana. A estética facial também é uma área da motricidade oral. Nós temos a parte de linguagem que é a mais conhecida, né? As crianças, né, que tem problema de troca de fala, gagueira, né? Hoje a gente trabalha muito com adulto, eu trabalho muito com adulto. Eu trabalho bem pouco com criança, né? Então é bem interessante, a gente tem coisas bem bacanas. E a gente tem também a área de disfagia, né? Que é essa área específica, né? Da dificuldade de deglutição. Então são pacientes mais graves, né? Eu brinco que eu sempre fui uma fonoaudióloga intensivista, né? Eu sempre vivi dentro de uma UTI. Hoje não mais, porque aí foi uma escolha. E aí a gente tem a área de audiologia, que também é uma área conhecida, que é a questão de protetização de aparelhos auditivos, implantes cocleares e os exames, né? De audição, para a gente ter um diagnóstico. Então, a gente pode fazer o exame de audição desde um bebê com autoemissões Ibera até um adulto. Então, é uma área bem ampla. A gente tem a neuropsicologia também, que trabalha as questões de linguagem e comportamento, né? E a gente tem a própria geriatria dentro da fonoaudiologia hoje, que estuda essas questões do idoso. Então, a amplitude hoje da fonoaudiologia em termos de comunicação e deglutição é enorme. Enorme, enorme, enorme. A gente tem fonoaudiólogos que trabalham com queimados, a gente tem fonoaudiólogo que trabalha com fissura labiopalatina, a gente tem fonoaudiólogos que trabalham com dor de articulação temporomandibular, a dor de ATM. A gente, nossa, então tem uma gama muito grande de trabalho, graças a Deus, que bom. É muito amplo. A gente tem Legal. peritos E aí, criminais, né? Também dentro da fonoaudiologia. A gente, aliás, tem uma equipe bacanésima, que eu acho bárbaro sempre falar deles.
delas, né, na realidade, que está dentro do GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico Especializado no Rio de Janeiro. São fonoaudiólogas especialistas em perícia criminal, em degravação telefônica e reconhecimento facial. Então, assim, é um trabalho muito diferente, mas são fonoaudiólogas que fazem e a gente tem o maior orgulho disso. Que legal, que show. E aí, eu quero que você me fale, eu sei aí mais ou menos, né? Como que a laser terapia aconteceu na sua vida? Cara, foi uma coisa muito doida. Surgiu. Foi uma coisa muito doida. Assim, eu tenho artrite reumatoide, eu sou portadora de artrite reumatoide. E, na realidade, depois de alguns anos, a gente descobriu que eu tive chikungunya. E isso provocou a artrite reumatoide, tá? E eu sou super grata a esse mosquito, gente. Eu não fico brava com mosquito, não. Porque se não fosse esse mosquito, mala sem alça de ter me picado, eu ter tido a chikungunya e ter acontecido tudo que aconteceu na minha vida, eu não teria, de jeito nenhum, hipótese nenhuma, ter me interessado pelo laser. Eu fui procurar o laser para melhorar o meu quadro clínico, porque eu tenho mobilidade reduzida. Então, eu já tenho algumas questões de mão, né? Enfim, quadril, joelho, tudo. E eu queria ter uma qualidade de vida, porque um dos médicos aqui em Santos já tinha falado em me aposentar. E eu falei, não quero me aposentar, não vou me aposentar, não quero. E briguei com o médico, enfim. E eu já estava em acompanhamento em São Paulo. E aí eu falei, não quero, não vou me aposentar, não. Mandei o médico, né? Deixa pra lá. Passear. Eu fiquei um pouco brava, né? Eu fiquei muito brava. Eu saí possessa. Porque na minha concepção, como assim? Eu cheia de especialização, terminando a faculdade de Direito. Eu parar de trabalhar, você é louco da cabeça. Bebeu, né? Eu não me via parando de trabalhar. E aí eu comecei a procurar, e tem uma médica nos Estados Unidos que me acompanha, e ela me aconselhou fazer laser pontualmente nas articulações. E eu fui procurar, até que eu achei, e aí eu fui fazer o tratamento, e aí essa pessoa dá curso, né, que é o Ricardo Trajano, e aí eu fui pro curso e saí bem louca do laser, né? E aí tinha algumas pessoas já dentro da minha área trabalhando com laser. Então, Sávio Bastos, Janaína Pimenta, Franco Pierre. Então, assim, e aí eu fiquei muito louca, saí de lá com 2 lasers, enlouquecida. Isso fazia em torno aí de 4 anos. E eu me apaixonei pela área. E aí eu comecei a estudar. E fui buscando curso. Fui fazendo vários cursos. O curso que eu via pela frente, eu fazia. Até Porque, porque você quase não gosta de estudar, né? não, eu gosto pouco. E eu tenho pouca Uma coisa facilidade de que eu aprender. tenho aqui, né? Eu tenho pouca Estudar facilidade de aprender. Eu sou um ser humano que aprendo devagarzinho, né? Tranquilo. Então, assim, e aí eu me apaixonei, de uns 3 anos para cá, é que começou realmente os cursos para fonoaudiologia. E eu sempre fui muito reticente de dar curso, porque é aquela questão do julgamento, né? As pessoas vão me julgar, se eu não for boa o suficiente, né? Enfim. E até que o ano passado as pessoas começaram a brigar comigo, algumas amigas e tal. Como assim? Você não quer dar curso? Como assim, né? Trabalha super bem com laser, tem um baita raciocínio clínico e fica de palhaçada. E eu sou acupunturista de formação também. E existe a laser puntura, que é bárbara. É muito show. E aí eu falei, poxa, caramba, né? E aí eu fico nessa palhaçada de não dar cor. Aí o curso já estava montado, fazia quase 3 anos. E aí eu comecei a dar o curso de fono e foi muito legal, porque o primeiro curso foi... Eu estava tão tranquila, tão em paz, né? E eu sou uma pessoa super ansiosa, mas eu melhorei muito com essa ansiedade. O laser também fez com que eu melhorasse muito a minha ansiedade. Até porque existe um procedimento, né? E eu vou depois falar sobre esse procedimento. Me lembra, Pri, senão eu esqueço.
E eu tava indo com duas amigas que são fonos, são super parceiras, assim. Até que eu virei no meio do caminho e falei, nossa, sou eu que vou dar o curso. Jesus, eu nem me lembrava disso. Então eu estava muito tranquila, foi um curso bacana, tudo. O curso já se modificou, porque é aquilo. Priscila, eu começo a estudar e não consigo parar. Então eu vou modificando o curso conforme eu vou tendo achados e vou percebendo. Então é bem legal isso, né? É bem bacana e vamos que vamos, né? Eu acho que assim tem que ter esse movimento. Porque o laser, como qualquer área médica, ele não é estável. Ele não é, ele não é uma coisa que não tem mais achado. Cada momento existem achados, existem publicações. O Brasil é o país que mais publica em laser terapia. É o país que tem o maior número de terapeutas no mundo. E a gente deve isso à odontologia. Então, eu acho que, poxa, bacana, né? Legal. Então, já que tem tanta gente estudando, a gente tem um mestrado em fotônica, né? A gente tem tanta coisa legal, por que não, né, ampliar esse conhecimento? E a ideia dentro da fonoaudiologia foi ampliar conhecimento, realmente, né? Ter essa ampliação de conhecimento. E aí eu juntei com a Daniela, né, e com a Andrea, né, que são enfermeiras, que também já trabalhavam com laser. E aí a gente juntou para fazer um multidisciplinar. Então isso foi bem legal, assim, bem bacana. Mas o laser abre uma infinita possibilidades. Então a gente tem tratamento. Eu brinco que o laser trata desde a micose de unha até o fio de cabelo. É bem isso. Tudo que você pensar e imaginar, você consegue fazer com laser. E não é só físico que ele trata, né? Ele não trata só uma coisa física. Aí já vou puxar para você falar ali sobre a ansiedade. Eu lembro que quando eu estava lá no curso, você falou que existem pontos de pessoas que têm algum tipo de trauma cerebral, que existe a possibilidade de fazer aí dar um start novamente, né? Como que funciona isso? Me fala aí, já começa aí falando sobre física quântica. Sei que você Vamos vai, lá, né? A vai gente, a com gente tem, tudo. a gente tem dois procedimentos. O ILIB transdérmico modificado, nome bonito, né? Que na realidade não é enorme, mas vamos lá, vou explicar. A gente pega a nossa artéria radial, que é aqui, né? A gente coloca uma pulseirinha no paciente, a gente radia laser nesse paciente. O que que acontece nessa irradiação? A gente vai ter um processo de reperfusão sanguínea, um efeito anti-inflamatório, um efeito antioxidante, melhora a serotonina. Então, eu tenho pacientes com ansiedade, com depressão, que melhoram muito o quadro, tá? Então, assim, o ILIB é muito, muito amplo, né? Aí a nossa amiga aqui está perguntando: existe a possibilidade de usar o laser para aumentar a criatividade? Se você aumenta a serotonina, você vai começar a usar outras conexões cerebrais. E com certeza você vai começar a ter outros insights, tá? É bem interessante isso. E eu brinco que depois do laser, o meu cérebro realmente agora não para. É bem louco. É muito doido, né? Quem já me conhecia antes falava: nossa, o cérebro dela não para. Agora então não para mesmo. Então é bem legal. E aí a gente tem a estimulação transcraniana, que é um outro tipo de estímulo que a gente usa para algumas situações, né? Então, eu uso para pacientes com Parkinson, pacientes com Alzheimer, uso para pacientes com AVC. É muito legal. Não existe. Existem alguns achados clínicos já, existem publicações, mas com equipamentos diferentes do que eu uso, né? Então eu estou começando a pesquisar isso para ver realmente como é que funciona, por que que eu estou tendo achado clínico, né? Então eu estou tendo aí um investimento grande em relação a neurofeedback, que é uma outra técnica, para poder comprovar o que eu enxergo em termos da estimulação transcraniana também, tá? Por exemplo, meu filho tem dislexia e a gente trabalhou com ele, tanto o ILIB como a estimulação transcraniana, e ele realmente teve uma melhora tanto no déficit de atenção dele, como na dislexia e na descalculia. Então é bem interessante. Eu tive melhoras com paciente de Parkinson, tive melhoras com paciente de Alzheimer. Algumas amigas que usam essa técnica também tiveram esse benefício. Então, assim, o laser é extremamente amplo, né? E
É uma luz, na realidade, tá? É uma luz monocromática, colimada, tá? Então, ela é toda organizada. Por isso que não adianta você se enfiar debaixo da luz LED do seu quarto. Não vai dar vazão pro negócio, entendeu? Não vai dar vazão. E é muito legal porque o equipamento é feito, né, para isso. E foram anos de pesquisa aí, né? Eu fico muito feliz que tantas coisas saíram aqui do Brasil, né? O ILIB transdérmico modificado é uma invenção. Nossos equipamentos foram os primeiros a ter ILIB. Então é bem interessante, é bem bacana. Então o que Não, que e é muito acontece? bom, é muito importante a gente ressaltar, gente. Todo mundo falando, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo. O Brasil hoje é um exportador, né? Ele consegue enviar para o mundo inteiro essa É, tecnologia, né? É e extremamente hoje a importante gente. a gente ressaltar isso. O pessoal Não, e fala hoje a mal gente. do tudo, É. mas aqui a gente tem uma alta tecnologia, gente. E olha só que interessante, hoje a gente tem profissionais da saúde PhD em fotônica, que é o estudo dessa luz em relação ao organismo. Porque o que acontece? A gente tem dentro das nossas células cromóforos, tá? O que a gente acredita muito quem trabalha com laser? Acredita não, a gente tem comprovação. Que o laser, por que ele é tão eficiente, tão bom, tão positivo? A gente tem tempos terapêuticos menores com ele. Por que tudo isso? Porque ele vai agir de nível atômico. Então eu brinco que o laser ele vai de dentro para fora do organismo. Por isso ele é tão eficiente. Então Mas isso é aí, muito. como que é? Só para o pessoal entender. Eu já vi na prática como é que funciona, É, então você coloca, vou falar vulgarmente do jeito que eu entendo, tá? Você coloca o equipamento aqui na sua pele, e aí isso. ele Vamos vai supor, entrar. vamos supor que você esteja com uma LER. Vamos supor, a galera, muita gente tem LER, tá? Ok, tem LER. Beleza. Você vai aplicar o laser no pulso desse paciente. E assim, é impressionante. Na hora já passa a dor. É na hora, tá? E a maioria dos pacientes, às vezes eles ficam ainda com alguma dor, mas é pouca, tá? Volta já a mobilidade. Porque o que acontece? Ele vai dentro da célula que tá boa, e essa célula que tá boa ajuda a ruim a se reabilitar. Ela vai Por dando a quê? mãozinha, vai enchendo. Exatamente. E aí é que tá. Existe um processo que são os cromóforos. A gente tem vários cromóforos no nosso organismo. O que acontece? O cromóforo é uma célula absorvedora de fóton. É uma célula que absorve a luz. Então, o que acontece? A gente aumenta a energia celular. Por isso que a célula se recupera tão rápido. Resumindo, é isso. Entendeu? Claro. Então, por isso que funciona tão bem. Por isso que é tão duradouro o, o uso do laser. O paciente, ele não volta terapeuticamente do mesmo jeito que ele entrou para você. Na semana seguinte, ele chega para você e fala assim, pô, eu tô bem melhor. Nossa, tô super bem. Entendeu? É bem interessante. Então, é bem legal isso, né? Então, assim, para a gente entender, eu sei que vai depender de cada caso, da situação, do trauma ou da localização do ponto, né, a ser colocado, e aí já existe essa diminuição progressiva, né? Ele agora já diminui e ele continua, o laser ele continua dentro do corpo agindo, vamos dizer assim. Sim. Por quanto tempo? Como que funciona isso? Então, existem estudos que falam em torno de 120 dias, existem estudos que falam 41 dias, cada um fala uma coisa. O que eu percebo é que realmente, assim, terapêutica pós-terapêutica, o paciente vai realmente tendo melhora. Ou o quadro fica estável, por exemplo. Vou te dar um exemplo dos parkinsonianos. O parkinsoniano é uma doença progressiva. Então, o que a gente percebe? Que esses pacientes, eles ficam estáveis. É muito interessante. Então, essa estabilidade é muito legal, é super positiva, né? Porque a gente vê que esse paciente, muitas vezes, por exemplo, o uso da medicação
demora mais tempo para ele aumentar a medicação. Então, você consegue deixar o paciente mais estável, né? O paciente ter outra qualidade de vida, o paciente não ter aquela marcha parkinsoniana que muitas vezes eles acabam caindo na rua e tal. É extremamente interessante. Meus pacientes todos falam dessa questão da marcha, que melhora a marcha. Eu tenho um paciente até que eu tenho o depoimento dele, que ele fala que depois que ele faz o ILIB e o laser, ele sai do meu consultório andando que nem um príncipe, né? Então, assim, no caso do Parkinson, tem um amigão aí perguntando, um amigão ou uma amigona, eu não consegui ver, tá? Banda, é uma Perguntando, banda, olha que chique. é uma banda que chique, hein, gente? Então, assim, a gente com eles, tá? E aí a gente trabalha a questão fonoaudiológica com alguns pacientes. Eu trabalho alguns pontos de acupuntura também, tá? Para fazer uma complementação ou não. Depende muito do que eu combino com o paciente, entendeu? É a Priscila que perguntou. Olá, Priscila. Então, e a Sandra, que é uma amigona minha, maravilhosa. Sandra, amo você. Que é a super amiga que testa protocolo comigo, que está sempre me acompanhando aí nos cursos. E, nossa, é uma pessoa assim que me ajuda pra caramba. Aí ela tá falando que eu sou a amada mestra dela. Para com isso, para de palhaçada. Então, assim, ela tá falando que me ama. Eu também te amo, amiga. Então, assim, é bem bacana, é bem legal, é super positivo. Porque a gente tem os pontos, né? Realmente alguns pontos. Eu trabalho muito a questão vocal deles, porque eles começam a ter aquela voz mais pastosa, mais dificultosa mesmo de entender. Questão de motricidade oral, eu trabalho bastante com o praxoniano. Alguns têm um problema de salivação, então a gente consegue também trabalhar com laser e com a terapia tradicional. Então tem, nossa, uma infinidade de coisas que dá para trabalhar com laser. Muita, muita coisa. Nossa, que legal. Ó, Eu sei que a você... Priscila tá perguntando laser na estética e rugas. Bom, Ah, laser eu na ia falar estética e disso agora. rugas é bárbaro. É bárbaro, realmente melhora bastante. Essa pessoa que vos fala aí, gente, olha a cutis dessa pessoa. Não, assim, eu tenho 44 anos, galera. Eu não, assim, quem me vê ao vivo sabe. Eu raramente faço no rosto, tá? Tenho a maior preguiça do caramba. É sério, isso eu tenho muita preguiça, cara. Porque é um É procedimento, né? porque É um você quase processo. não tem o equipamento em casa, né? Você tem Não, eu tenho poucos. vários. Tenho vários. E é muito legal porque você faz e realmente o resultado é bem bacana, né? É muito legal o resultado. Então, assim, dentro da fonoaudiologia, a gente consegue trabalhar com a parte estética junto com a parte muscular. Algumas questões de harmonização orofaciais que não deram muito certo, entendeu? A gente acaba também harmonizando o botox, né? Então é bem legal, é bem interessante esse uso novo aí, né? Bom, a Priscila também está perguntando se tem alguma contraindicação. Tem algumas contraindicações, tá? Não é contraindicação absoluta, tá? Mas é uma contraindicação relativa, que são as grávidas, tá? Eu, particularmente, não faço em grávida, porque assim, vai que acontece alguma intercorrência nessa gestação, e aí até você provar que focinho de porco não é tomada. Mas a gente tem uma grande cantora maravilhosa, né? Que eu não Nossa, vou falar o nome, né? que Que tem um mora lá na belo Bahia, vozeirão baiana, né? né? Belo vozeirão baiano, né? Que ela usou o laser grande parte aí da gestação dela e teve gêmeos a termo, Lindos, né? perfeitos, ótimos. Então é bem legal, é bem bacana, né? Então é legal isso, é positivo. E assim, a gente tem algumas situações. Eu já usei numa paciente a pedido da ginecologista, de uma ginecologista, para eclâmpsia, porque ela corria risco de vida, tudo, e ela teve um parto a termo, chegou nas 40 semanas, a gente começou com 30 semanas, e foi muito legal,
né? Foi bem bacana e ela conseguiu chegar super bem. E ela falou que foi o melhor pós-parto que ela teve na vida, porque ela já tinha um outro filho. E essa paciente comentou comigo, falou, nossa, Perla, foi o melhor pós-parto que eu tive na vida. Então é bem legal isso, é bem bacana, né? Na questão da estética em específico, a questão do preenchimento, botox, né, que a gente não pode utilizar. O marca-passo não é contraindicação, tá? Mas a gente tem que ver a questão cardíaca desse paciente, tá? Então, quando é um paciente mais grave em relação à parte cardíaca, eu normalmente converso com o médico, tá? Parte de oncologia também eu tenho costume, porque às vezes eu tenho alguns pacientes que vêm da questão de cirurgia de cabeça e pescoço, pelas questões oncológicas, então eu converso com o médico sempre, até para apresentar a técnica. Eu acho que isso acabou sendo uma coisa bacana, uma maneira de você mostrar essa técnica nova para os médicos. É bem legal. Então, assim, e o marca-passo eu tenho um pouco de essa questão mesmo de tomar um pouco mais de cuidado. E paciente hemofílico não pode fazer laser, tá? Por motivos óbvios, né? Porque a gente vai estar trabalhando com o sangue, mesmo pontual, toda essa questão é bom não fazer. Então, isso é uma contraindicação absoluta, tá ok? Então, é bem interessante. Mas de resto, tá tranquilo, dá para fazer bastante coisa. Com certeza. E aí, vindo aqui da história do laser, né? Na verdade, já desde 1800 e bolinha, que eles estudam, né? A, os raios, né? A eficiência disso no ser humano, ou em diversas descobertas, né? Foi sendo estudado e ampliado o conhecimento, aí já ganhou mais um cliente, tá? Perna. Já ganhou Não, mais a paciente. Priscila, tô te E ela esperando no também tem a consultório, mesma Priscila. doença, viu? Ela tem a sua doença, que ela comentou ali no começo, ó. Então você vai se beneficiar pra caramba. Olha só, que interessante. Finzen, ele ganhou em 1903 o Prêmio Nobel de Medicina com o estudo da luz ultravioleta no tratamento de lúpus eritematoso, tá? Então é bem interessante, é bem bacana. A gente tem achados de 1400 antes de Cristo com o uso da luz solar já, né? A gente tem os indianos usando plantas como fotorreagentes para tratamento de vitiligo. A gente tem os egípcios utilizando a luz solar. A gente tem os romanos, os gregos utilizando a luz solar, que já é uma luz, ela não é colimada tudo, mas ela tem raios infravermelhos, né? Então é bem interessante, é muito legal, muito, muito bacana. Então, assim, é interessante como estudo, né? A gente, na realidade, a teoria do efeito fotoelétrico foi uma invenção de Einstein, e 43 anos depois, Pierre Meiman, em Malibu, Califórnia, ele fez o primeiro, na realidade não era um laser, era um maser de rubi, que ele usava micro-ondas, ele não usava a luz, tá? Ele usava micro-ondas e depois virou um laser. Então, ele usou a teoria do efeito fotoelétrico do Einstein. O Einstein é o grande pai da física quântica e é o grande pai do laser, tá? Então, é muito interessante. Quem tem ranço do Einstein, para de ter ranço. Que Einstein é fantástico. Eu tinha ranço do Einstein, gente, é sério. Tinha ranço do Einstein, eu ficava pensando, caramba, né? Cara inteligente pra dedéu, não entende nada que esse homem fala, e ele fica mostrando a língua pra nós, né? Hoje eu sou super fã, porque assim, ele me trouxe um benefício enorme pra minha vida. Se não fosse o Einstein ter descrevido esse efeito fotoelétrico, eu não estaria aqui falando de laser e muito menos ter uma vida maluca de aeroporto e trabalho e cursos e um monte de coisa acontecendo na minha vida, graças a Deus.
Porque eu não teria qualidade de vida com a doença que eu tenho. E eu tenho uma super qualidade de vida. Quem me conhece sabe, quem me acompanha um pouco a minha vida, fala, Jesus, essa mulher não para quieta. Não, não paro mesmo. Entendeu? E o laser fez com que eu não parasse quieta. Isso que é o legal, né? Então, o laser me trouxe essa qualidade de vida de 4 anos para cá. É super interessante. Eu tive uma situação... eu tô com uma artrose no joelho, provocada pela questão aí da artrite. E aí o meu médico um dia olhou para mim e falou assim, que ressonância... a ressonância melhorou. Aí eu comecei a rir, né? Aí ele falou assim, aquela mágica daquele teu laser, né? E caí na risada, levei na brincadeira e tal. Aí ele falou para mim, poxa, que interessante, você tava com os ligamentos rompidos parcialmente e eles estão refeitos. Então o quadro do teu joelho melhorou. Eu falei, nossa senhora, num rompimento total não dá para fazer isso, tá, gente? Num rompimento parcial dá. Eu falei, nossa, que interessante. E hoje o meu ortopedista é um dos maiores loucos do laser. Assim, ele tem vários, ele ficou maluco, ele trata grande parte dos pacientes dele com laser, pós-operatório, pré-operatório, com respostas maravilhosas. Eu fiz viscosuplementação de joelho com o laser, então eu fiz a aplicação antes para abrir a permeabilidade celular, para essa aplicação ser melhor e eu não ter, vamos dizer assim, nem efeito rebote, nem nenhum tipo de inflamação e infecção, porque eu tenho uma doença autoimune. Então, assim, gente, eu já fiz várias aplicabilidades de laser, né? Eu esqueci, eu sou tricologista também, tá, gente? Eu estudei cabelo com laser, tá? Porque quem tem problema de oleosidade no cabelo, aquele cabelo que você lava e no dia seguinte tá pesado, você trabalha com laser, trabalha com outras coisas também. Existem produtos hoje da parte de terapia capilar que são bárbaros, tá? E você consegue melhorar muitas coisas em relação ao cabelo, fazer com que você pare de ter tanta queda capilar, os calvos conseguem se beneficiar, né, em relação à terapia capilar também. Então é bem bacana. É um outro nicho de mercado também, a questão da terapia capilar. Né? Hoje, infelizmente, eu não tenho tempo, né, de fazer a terapia capilar, não dá tempo. Né? A Sandra tá falando que na veterinária também. A Sandra tem uma filha que tá fazendo veterinária e tá aí acompanhando a gente no laser, que é a Carol. Carol é tipo minha sobrinha, gente. E ela já tá estudando laser para também trabalhar com a veterinária, que é muito, muito bacana, né? A Carol é super apaixonada pelo tema. E, nossa, eu fico super feliz que a Carol desde o primeiro ano de faculdade, já está estudando laser. E isso vai ser um diferencial, né? Porque para ela, quando ela se formar, vai ser outra vibe que ela vai trabalhar com essa questão da veterinária, né? Hoje ela já trabalha com a ONG, né? Ela já está trabalhando com laser, com esses pacientes, né? Esses pacientes caninos. Eu, particularmente, tenho um cachorrinho que ele tem hidrocefalia de pressão. Na realidade, eu tenho dois. Um, eu tratei a alopécia dele com laser, porque ele teve fungo, teve toda uma situação, a minha mãe faleceu, ele ficou deprimido, e aí teve todas as questões aí de pelo, e caiu muito pelo, e eu trabalhei com laser com ele. E o Yulinho, que é o cachorro bebê, ele vai fazer 1 ano mês que vem, ele tem hidrocefalia de pressão normal. Só que ele tem um pouco de deficiência mental. É muito estranho falar que o cachorro tem deficiência mental, mas o meu tem, gente. E aí a gente tá trabalhando com laser intracraniano, né? Com ele. E tá sendo bárbaro, porque ele conseguiu aprender já a fazer o xixi, o cocôzinho, o tapetinho. A questão da melhora do comportamento dele. Então é muito interessante, porque essa área da veterinária já tem alguns veterinários trabalhando, né, nessa área, é muito legal, mas assim, ainda são poucos, entendeu? A veterinária está começando a fazer esse movimento agora, né? A Sandra está falando que está tratando a diabetes da cachorrinha dela com laser, né? Então a gente tem várias respostas aí. Eu tive cachorros de amigas minhas, né? Que eu consegui recuperar artrose de coluna canina
E o cachorro nunca mais teve problema. E ficou super bem e não foi para cirurgia. Então é bem legal. Questões patelares também, porque eu tenho 2 Spitz, os Spitz têm muito problema de patela. Então eu tive algumas situações que a gente fez no pré-operatório e o pós-operatório do cachorro foi maravilhoso. E era um cachorro que ia fazer 2 cirurgias, na realidade, nas 2 patas traseiras e só fez em uma e a outra compensou. Então a gente acredita que tenha sido o milagre do laser também. Então, assim, eu tenho uma experiência vasta, né, com laser. Eu sou muito apaixonada por laser. O laser trouxe uma outra vida para mim. Como pessoa e como profissional. Então, eu sou grata ao laser. E grata ao mosquito da chikungunya, gente. Sou grata a ele, porque, cara, se não fosse ele, eu não tava aqui hoje fazendo essa live aí com a minha querida Priscila, uma pessoa parceiraça, amigona. E muito legal. Muito, muito bacana. Então, né? Que obrigada. E, por exemplo, uma pessoa que vai numa primeira consulta e já passa por essa experiência, de quanto em quanto tempo, eu sei que depende, aí os protocolos depende da necessidade, depende da localização, do que essa pessoa precisa, né? Mas de quanto em quanto tempo pode-se fazer o laser? Todos os dias, dia sim, dia não, uma vez por semana? Como que é? Então, eu sempre brinco que depende da disponibilidade do paciente, tá? Então, assim, eu já tive paciente que eu trabalhei todo dia, porque o caso era grave. Foi um paciente com AVC de tronco gravíssimo. Em 6 meses ele estava se alimentando por via oral. Ele tinha tirado sonda. Eu tenho paciente que vai uma vez por semana. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele era meu, da fono. Ele teve um AVC, teve toda uma situação. Só que ele era epilético. Ele é epilético. Aí, dei alta para ele 2 meses depois. O neurologista dele me ligou e falou: Perla, tem como você continuar fazendo ILIB com ele? Eu falei: por quê? Aí assim, porque quando ele faz ILIB, ele não tem crise epilética. Nossa. Ele faz uma vez por semana, 30 minutos, e fazem 1 ano e 2 meses que ele não tem epilepsia. Ele continua tomando a medicação, mas ele não tem mais as crises. Então é super interessante, né? É muito interessante. Então, assim, são algumas coisas que acabam acontecendo, né, no meio da história, e a gente olha e fala: nossa, que legal, né? Então é um paciente que ele vai uma vez por semana e tudo bem, e ele fica bem. Lógico que se a gente percebesse que ele ia começar a entrar em crise, eu ia falar para a família: não, vou fazer 2 a 3 vezes por semana. Mas a princípio eu tentei uma vez só e deu super certo e funcionou. Entendeu? Então é bem legal isso, né? É bem bacana, é super positivo. E, nossa, eu fico super feliz com esses resultados, né? Graças a Deus. Que legal. Eu sei que você falou aí das contraindicações de pacientes com alguns quadros e de idade, independente da necessidade da pessoa. Por exemplo, eu sei que ali a pessoa que tem o marca-passo tem que verificar, né, os hemofílicos, ok, mas uma pessoa normal, sem alguma doença determinada, a partir de qual idade ou até qual idade? Então, olha só o benefício. Eu tenho um aluno, tá? Que ele está fazendo em pacientinhos neonatais. Ô, louco! A dosimetria, o que diferencia é a quantidade de luz que a gente vai colocar, tá? Então, um bebê, a gente tem que... As luzes são muito pequenas, assim. Às vezes é 1 segundo de aplicação e faz uma mágica. Até o idoso. Então, assim, crianças pré-termo até o idoso. Eu brinco que é de menos 0 até 105 anos. 105 anos, pronto. Até quando tiver número, né? Até quando tiver Até vivo. quando tiver número. Isso aí, até quando tiver número, a gente vai mandar ver, entendeu? É muito legal. Então, assim, o laser é um benefício. Lógico que com os mais de idade, eles ficam super preocupados. Quando você fala em laser, eles vão... Vai queimar, né? Vai me queimar, vai me cortar. Aí eu sempre brinco com eles. Falar: vamos lá. Você vai no shopping. Não tem aquelas clínicas de depilação a laser? Tem. Você já viu alguma mulher sair dali com sem braço?
sem virilha. Aí eles caem na risada, né? Eles... Aí, não, então, é laser, não é? Aí é mesmo. Aí eles caem na risada. Eu mostro na minha mão, né? Faço colocar o óculos, porque tem toda a questão de proteção. Faço colocar o óculos, tal, tudo mostra. Eles se matam de rir. E aí, assim, quando eles têm a primeira terapia, eles percebem a diferença, né? E aí fala, putz, eu não quero mais largar isso, né? Às vezes, o paciente com laser, quando a gente trabalha com laser com o paciente, é complicado dar alta, porque o paciente não quer ter alta, menina. Porque eles ficam tão bem que eles têm medo de largar e voltar ao quadro. E aí a gente tem que explicar que, né, lógico, devido às proporções que tem pacientes que a gente consegue dar alta. Tem outros que não. Então, assim, eu sempre brinco, não, vamos dar alta, tal, tudo. Então, eu faço altas progressivas. Então, assim, vai uma vez por semana na clínica? Ok. Então, vai a cada 15 dias. Aí vai uma vez por mês. Aí vai a cada 2 meses. Entendeu? Eu vou desmamando, porque eles não querem ficar sem. Entendeu? E aí eu tenho aqueles pacientes que voltam e falam, ai, eu tô tão melhor, Perla. Eu queria ficar só fazendo ilímio. Tá bom, vamos lá. Entendeu? Então, assim, mas você tá de alta? Não, mas eu quero continuar fazendo lib, quero fazer acupuntura com laser, para eu ficar bem. Tá bom, ok. É muito legal isso, é muito bacana, entendeu? Então, eu acho que são coisas interessantes, né? O laser realmente ele veio somar com várias técnicas. Lógico que a gente tem que usar as técnicas da fonoaudiologia. No caso da acupuntura, a gente vai usar as técnicas da acupuntura. E vamos lá, entendeu? É isso aí, né? Tem que usar as técnicas em conjunto. Eu uso outras técnicas também. Uso eletroestimulação, uso ultrassom terapêutico. Eu uso na laser não, na acupuntura, eu uso um equipamento chamado Raihuá. Eu praticamente tirei as mochas depois que eu comecei com laser, porque não tem necessidade de você usar mocha. Quem gosta, ok, continua, né? Eu nunca gostei muito de mocha, porque eu sou alérgica à mocha, mesmo as que não tem cheiro, eu não fico bem. Então é super interessante, porque eu consegui tirar dos meus atendimentos as mochas. É bem legal, é bem bacana, né? Então. Não, é fantástico a gente saber, né, que existe essa novidade que não é nova, né, mas Não é tão que bom. não, vai mais aí, mais de cento e tantos anos, mas que agora as pessoas estão tendo talvez mais acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento, e é importante cada vez mais procurarem profissionais, né, que são estudiosas. A doutora Perla, gente, ela não é só uma laser terapeuta, ela não é só uma professora, ela é uma cientista, né? Ela vai a fundo no conhecimento. Se vocês verem o currículo dela, a gente ia ficar metade da live só falando do currículo da mulher, né? Não, e assim, para você ver, eu tô de quarentena dando curso e tô fazendo curso de laser online também, entendeu? Eu não consigo parar, porque eu acho que todo mundo tem uma novidade. E hoje em dia eu tô eu brinco que eu tô numa vibe de estudar agora com a galera PhD, entendeu? Agora já tá nessa vibe, né? Então, assim, né, essa semana eu comecei um outro curso. Eu realmente não consigo parar. Eu acho que se eu sou professora, eu sou uma formadora de opinião, certo? Eu tenho que ter os melhores conhecimentos para passar para os meus alunos. Senão, qual é o sentido disso? Não é verdade? Então, eu acho que tem muito isso, né? Então, eu tenho que passar o que é melhor, o que eu testei realmente funcionou com os meus pacientes. Tem as questões de dosimetria, cada um tem uma dosimetria, porque é aquela questão, fisiologicamente, anatomicamente, cada um é único. Mas é aquilo, como achar isso? Então, eu explico para os alunos como é que funciona, como é que se acha, como é que a gente pode fazer tudo isso. Então, é bárbaro, assim. Eu falo para você que, graças a Deus, eu tenho muitos alunos atuando, ganhando muito bem com isso também, né? Que eu acho e é que uma coisa que você também girou uma chavinha ali na mente das fonoaudiólogas, principalmente, né? Girou uma chavinha, eu acho que fez uma mudança. Talvez o Axis tenha encorpado isso na sua vida para que você pudesse expandir isso. E é fundamental essa ética, respeito, responsabilidade que você tem
com as pessoas que você assessora, né? Que você assiste. Não, e não é nem isso. O grande problema não é do médico, tá? É da área da saúde. O médico a gente tira fora. O que acontece? As pessoas têm medo de cobrar pelo trabalho. E é complicado, porque o fonoaudiólogo é uma turma, é muito interessante. Super aplicados, estudam pra caramba, tal, tudo. Só que tem vergonha de cobrar. Meu honorário não é nem alto nem baixo. É um honorário que eu acho que é compatível, né? Com o serviço que você presta de qualidade, né? Com o serviço que eu presto. Eu não cobro baratíssimo, mas também não cobro carésimo pelo fato de eu ter um super currículo. Não é isso. Mas as pessoas têm medo até de cobrar. E aí eu comecei a questionar isso. Falava, gente... Aí eu vi as minhas amigas falando assim, ai, não tenho dinheiro para fazer tal curso. Eu não tenho dinheiro para comprar um laser. Gente, eu paguei meus 2 lasers em 3 meses. Pera, tem alguma coisa errada. E eu comecei a questionar um pouco isso. E no curso, quem já viu meu curso sabe, eu tenho uma parte do coach, que a gente conversa sobre essas questões de como cobrar, como fazer isso, entendeu? Como funcionam essas questões de cobrança, paciente que é atendido por convênio, como é que a gente faz, entendeu? Então, isso é muito legal, porque isso ajuda bastante, tanto o fono, quanto o físico, quanto o enfermeiro, ter noção de como fazer essa cobrança. Porque, assim, às vezes a gente se vê com uma super técnica, uma técnica nova, e como é que eu cobro isso? Entendeu? Então, eu acho que isso também é importante. Não preciso falar o coitado do paciente, não é isso. Mas você consegue ter respostas, né? Do teu tratamento e da tua terapêutica e também ganhar dinheiro com isso, gente, porque é aquilo. Eu brinco que é a história do fono com amor. Cara, é legal, fono com amor, bacana. Mas é fono com amor e também ganhando dinheiro, para. Entendeu? Não é por aí, não. Entendeu? O pessoal tem que parar de desmistificar o dinheiro, né? O pessoal tem que ter um pouco essa consciência da riqueza. Eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de consciência da riqueza no sentido que as pessoas têm que se empoderar delas mesmas e se empoderar do conhecimento que elas têm e ser contribuição para esses pacientes. Então, assim, o cobrar faz parte. É simples assim. E as pessoas fazem uma confusão do caramba com isso. É uma troca de energias, né? E a gente tem que mudar o nosso mindset. Opa, total, assim. Eu acredito muito nessa questão. O dinheiro é uma energia, entendeu? As pessoas, dinheiro é podre, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não sei o quê. Crenças. É um monte de crença que abaixa isso, manda isso pro remetente, entendeu? Que isso não é nosso, tá? Foram crenças que foram colocando na nossa vida. E assim, você ser bem-sucedido tem a ver como você se coloca dentro do mercado. Isso é meio óbvio. Posicionamento. É posicionamento. Assim, os meus pacientes, eles. É por isso que eu brinco, é uma briga para dar alta. Entendeu? Eles ficam bravos comigo, choram. Mas, gente, mas é aquilo, porque Marca escondido, né? se acostumam, sabem como é que funciona. Eu sempre explico como é que é o procedimento, como é que a gente vai fazer, qual é o plano terapêutico que eu tenho para aquele paciente. Quando eu preciso mudar alguma coisa no plano terapêutico, eu sento com o paciente, converso, explico. Eu acho que isso é importante, o olho no olho do paciente. Não é só o visar dinheiro e também não é só fazer por caridade. Tem que ter um equilíbrio disso. Então, eu acredito muito que o Access realmente mudou um pouco essa minha visão, entendeu? Em relação à questão da cobrança, porque eu era péssima para cobrar, tinha vergonha de cobrar, de falar o meu honorário. Eu falei, oxe, para, né? Não faz a doida. Hoje não, hoje eu falo meu honorário. O paciente fala, é caro. Ok. Eu sempre brinco, tem quem faz mais barato. Fica à Né? vontade, né? E outra que eu falo, o abadá também tem para todo mundo, né? Às vezes o paciente não. Se a gente não chega num consenso em relação ao honorário, fazer o quê? Eu não vou ser contribuição para aquele paciente. E paciência. Eu não vou sofrer por causa disso. Não é o ideal. Né? Porque a gente, como terapeuta, eu vejo que muitas fonoaudiólogas sofrem quando o paciente não fica na terapia. Mas pera, é uma escolha sua não atender ele, uma escolha dele não ser atendido por você.
Simples assim, é uma escolha dele não ser atendido por você e ponto. Então não se culpe pela escolha do outro. É simples. Ela tá acabando o nosso tempo aqui. Instagram vai derrubar a gente. Foi um prazer enorme ter você por aqui. Eu vou salvar a Obrigada. live, depois eu vou enviar para você. Pessoal, esta é uma profissional maravilhosa. Coloquei aqui para vocês acompanharem. Sigam esta pessoa de luz. Obrigada.